Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos dentro de um encontro de famílias e nós estamos falando, ontem fomos agraciados, pelo Cleiton, Luiz Henrique, que com o dom, a graça que está sobre eles, até aprendemos a passar por uma folha sulfite, Cleiton? Eu passei a noite tentando ontem, viu, Cleiton? Eu consegui, viu? Mas amém, glória a Deus. E eu quero continuar para falar acerca do relacionamento entre a família como modelo do discipulado. Nós nunca podemos esquecer que a família ela não é uma instituição humana. Ela foi criada por Deus. Deus instituiu a família. Então, se Ele instituiu, Ele deixou regras, deixou condutas, deixou alguns conselhos para a gente caminhar. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 24. O último livro de Josué, que tem um texto aqui que todo mundo, costuma usar esse texto, mas corta algo principal. Usa só aquela frase, quem sabe a frase máxima de Josué 24? Então, mas fica nisso, Só que esse texto de Josué 24, ele é riquíssimo. E a posição que Josué toma é muito propício para nós, Josué 24, nós vamos ler a partir do versículo 14. Quem achou diz amém. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês percebem que esse verso está dentro de um contexto. Ele está falando para a gente fazer uma escolha. E mais do que nunca, eu vejo que esses dias que nós estamos vivendo, a gente tem muita idolatria no nosso meio. Não só a idolatria por imagens, por situações, mas temos idolatria por carro, idolatria por casa, idolatria pelo mito da perfeição. E nós precisamos estar atentos. Quem nós temos colocado em primeiro lugar? Quem tem sido o objeto da nossa adoração? Essa outra versão que eu estou aqui, eu gostei que ele usa uma expressão assim: agora, pois, temei ao Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Nós estamos hoje aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos em sinceridade e em verdade? Nós precisamos refletir nisso. E se nós estamos falando sobre famílias, eu queria dar uma notícia excelente para você essa manhã. A sua família é o seu maior patrimônio. Amém. Amém, irmão? O diabo, nosso adversário, ele tenta colocar um monte de coisas que estão na frente da família. Mas nós precisamos entender que a família precisa estar à frente. Vou dar uns exemplos. Bens, diplomas, sucesso profissional estão tentando concorrer com a família. Mas nenhum sucesso, por melhor que seja, compensa o fracasso na família. A gente não pode construir a nossa felicidade se a nossa família se destrói. E mais do que nunca, a gente tem visto como o diabo, nosso adversário, tem atacado a família, tem atacado as crianças, tem atacado as esposas, tem atacado os maridos. Sabe, amados, não é coerente a gente ter um sucesso fora e um fracasso dentro de casa. Ter uma excelente comunicação fora, saber se comunicar, ser fluente em várias línguas, mas dentro de casa não sabe se comunicar. Ontem nós conversamos muito sobre a importância da comunicação. Não é cabível a gente ser amáveis fora de casa e truculentos na relação familiar. Não é consistente a gente ser
piedoso em meio ao corpo de Cristo e ser profano o resto do tempo? Josué faz exatamente essa colocação. Josué faz, e eu assim queria convidar você a refletir nesta manhã em qual escolha você tem ficado dividido. Nós precisamos entender, como a gente iniciou falando ontem sobre o livro de Eclesiastes, que há uma responsabilidade sobre nós. A família é o nosso primeiro ministério. Como a gente vê no Novo Testamento, por várias vezes, Paulo, Pedro, falando para a gente prestar atenção na vida comum do lar. Nós precisamos estar atentos. Sabe por quê, queridos? Deus não abre mão da família. Porque, como eu falei no início, a família, ela é criação do Senhor. Ele instituiu a família. Então, Ele é o maior interessado que a minha e a sua família seja próspera. Seja abençoada. A nossa família é o nosso campo de lentilhas. Josué, ele foi um grande líder. Ele é um exemplo de liderança. Deus escolheu ele para substituir quem? E como Deus, quando chama Josué, o que ele fala? Josué, Moisés é morto. E eu fico pensativo nessa frase do Senhor, porque ninguém viu o corpo de... Tudo bem? Ninguém viu o corpo de Moisés, né? A gente termina o livro de Judas vendo lá uma discussão entre Satanás e o arcanjo Miguel. Onde está o corpo de Moisés? Está com o Senhor. Mas ele chega para Josué e fala: Josué, Moisés é morto. Segue agora e leva esse povo. E Josué, ele levou esse povo diante do que era a promessa do Senhor. Ele o tempo todo seguiu as instruções do Senhor. E lembra, né? Eu sempre, para mim é uma máxima, a forma como Deus instruiu Josué lá no comecinho, né? Ele fala: Josué, ser corajoso para se fazer cumprir tudo o que está escrito nesse livro. Nele medita de dia e de noite. E tudo o que você fizer, você vai ser bem sucedido. Opa, aí está a chave do sucesso aí. Mas vamos parar um pouquinho e pensar. Josué, no final aqui, né, ele já conquistou tudo, ele está à beira de encerrar a sua carreira, né? Tinha prestígio, tinha bens, tinha sucesso, tinha tudo. Mas como que ele termina? Amados, aqui que é o ponto assim, que eu queria que você refletisse comigo essa manhã. Qual é o ponto que ele deixa claro para nós? Vou fazer escolha, indiferente da escolha que eu fizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós temos feito esse pensamento, essa reflexão? Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque eu creio que, como eu, todos vocês fazem escolhas todo dia, né? Tomam decisões. Será que nós temos esse peso na nossa balança? Nós precisamos refletir acerca disso. Porque senão a gente corre o risco de priorizar as outras coisas em detrimento à nossa família. Às vezes nós, assim, como pais, a gente luta por um investimento na vida intelectual dos nossos filhos. Mas e a vida espiritual dos nossos filhos? O quanto tempo nós temos aberto esse livro e temos falado? Ontem até a gente conversou, não sei se foi com o Luiz Henrique ou com o Cleito, que eu falei assim: os nossos filhos mentem para nós. Se você está assim, deixa eu te dar um alerta, eles mentem. Mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Nós estamos sentando com eles e estamos explicando para eles por que não pode mentir. Eu acho muito, assim, interessante como a Bíblia nos dá alguns toques, né? Por exemplo, quando Josué passou o Jordão,
O Senhor deu uma instrução para ele. Vocês se lembram? Você vai colocar pedras aqui. Mas por que colocar pedra? Para o mar. Para que todos vissem e não esquecessem daquele momento. Dali para frente, até ali e dali para frente. E o mais importante, Cleiton, ensina suas crianças por que essas pedras estão erigidas. Então posso fazer uma pergunta para você nessa manhã? Qual a pergunta que os nossos filhos têm feito para nós em relação à nossa fé? Se lembra daquela palavra que Pedro falou? Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que nós precisamos estar preparados para quando alguém pedir a razão da nossa fé. E aí eu fico pensativo, os nossos filhos têm visto os marcos da nossa fé? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Isso é importante. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles precisam ver em nós a graça do Senhor. Eles precisam ver em nós o Espírito Santo atuante. Eles precisam ver em nós a nossa fé operante. Ah, mas meu filho não fala ainda. Tá, mas ele está vendo. Eu sempre tenho dito para vocês, né? Mas qual é a palavra que a criança mais fala quando é criança? A palavra que a gente mais fala para as crianças, né? Não. Por que a gente fala não, não, não? Porque a criança, ela nasce com a índole para o mal. Então nós precisamos ensinar, precisamos falar, precisamos mostrar. Minha filha Marina está aqui, né? Ela era pequenininha e ela gatinhava. É assim, até bonitinho, né? Ela gatinhava com o pezinho assim. Sentadinha, com o pé rápido até, né? É. E a gente morava no castelo nessa época, e eu me lembro, eu estava descansando, e ela, arteira, né, pegou a chave, colocou um pontinho num pino da tomada, aí foi e pôs no outro, né? Filha de eletricista, né? Ainda bem que o disjuntor, desligou na hora, né? Ainda tem a marca ou não, Marina? Sumiu, né? Mas não sabe o que é errado. Aí hoje a gente pega e põe aquelas plaquinhas que tampa, né? Mas ela nunca mais fez isso. Aprendeu, né? Então a gente precisa entender que ainda que seja sobre lágrimas, porque às vezes dói repreender, dói exortar, mas a exortação, ela é bênção. Ela nos traz vida. E eu queria falar um pouquinho nessa manhã de que maneira nós podemos servir ao Senhor na nossa família. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que a gente pode servir a Deus na família através dos relacionamentos que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, no versículo 24, Josué diz assim, a Josué. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então aqui vem a primeira chave para a gente ser bem sucedido no relacionamento, na família, que é orientado por Deus. É o quanto a gente tem ministrado na família a palavra. Sabe por que é importante, amados? O que a gente é no lar, a gente reflete fora. Não pode ser o oposto. Precisa ser do lar para fora. Porque, como eu falei, a família, ela foi criada por Deus para viver em harmonia, em alegria, em bênção. Não em desarmonia. Não em discussão. A nossa vida familiar, ela é o alicerce do nosso testemunho, aquilo que dá sustentação. Agora, imagine então uma família onde esse alicerce é na areia. Como que fica o nosso testemunho? Quando a gente entende que ser um discípulo de Jesus tem efeitos diretos na família, a gente começa a ver as coisas com um outro olhar. Quem já leu aqui aquele livro, Em Seus Passos que Faria Jesus? Em Meus Passos que Faria Jesus? Não. Tomás A. Kempis.
Esse livro, ele é tremendo. E ele tinha uma coisa que ele fazia assim. Ele sempre parava e falava, será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? Amados, eu, assim, convido você a começar a ter esse hábito. Será que Jesus faria isso? Você começa a perceber que em muitas coisas, a qualidade da vida familiar começa a dar sustentação para a criação dos nossos filhos, para o relacionamento marido e mulher, e acima de tudo para o nosso testemunho como discípulos de Cristo. Por isso a gente precisa ser vigilante, porque a gente vive em meio a uma sociedade que culturalmente ela quer ditar regras. Quer ver o exemplo ou não? A moda. Quem dita regras? Acho que as mulheres sabem mais que isso, né? Ah, essa cor está fora de moda. A cor da moda é essa. Ah, a sandália não é essa, a sandália é essa. A cultura, ela sempre está nos influenciando. Aí eu fico pensativo assim, e o quanto nós, como discípulos de Cristo, a gente está influenciando a cultura. Luiz Henrique citou uma frase ontem, né, que ele falou que é o karma dele, né, que nós precisamos ser sal e luz, aonde a gente estiver. Tá. Se a gente precisa ser sal e luz aonde a gente estiver, então tem um detalhe importante que a gente precisa prestar atenção. Se você pegar a palavra testemunho, como que ela começa? Teste, né? Se ela é um teste, 5 palavrinhas, né? 24 horas a gente está sendo testado. Mas como? Na nossa paciência, na nossa longanimidade, na nossa bondade, na nossa generosidade, na nossa empatia, na nossa simpatia, ou na nossa antipatia ou apatia, né? A gente está sendo testado. E nós precisamos aprender pela força do Espírito Santo que o nosso testemunho, ele é forte. Porque por mais que você não perceba, sempre tem alguém olhando para a gente. Sempre tem alguém que está vendo como que a gente se porta. E como discípulo de Cristo, a gente precisa ser pessoas onde Cristo habita em nós. Eu gosto muito daquela frase de Colossenses, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. E agora, o viver na carne, eu estou morto. E aí vem o mundo e tenta colocar uma colocação assim, que a nossa identidade ela é moldada pelo nosso comportamento. Então o comportamento é quem determina a nossa identidade. Só que não é dessa forma. Quem nos molda é o Espírito Santo. Amém. Nós somos moldados pelo Espírito Santo. Nós não pertencemos a este mundo. Eu acho interessante isso, né? Porque assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas quem está determinando? Deixa o Espírito Santo falar. É importante. A gente precisa aprender do Senhor, né? O texto que eu citei está em Colossenses 3, 1 e 2, né, que ele fala, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas que são e não da terra. Mas parece que a gente insiste em inverter esse quadro, né? E Josué, ele diz exatamente isso. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Então, o segundo ponto que eu queria destacar, quando a gente serve ao Senhor na família, a gente precisa abandonar práticas que desonram ao Senhor. E quando ele fala que
lançai fora os deuses a quais serviram vossos pais, a gente pode teologicamente entender que ele está dizendo aqui, quando ele fala de deuses, ele está falando de conceito, estilo de vida. Porque o povo pegou o estilo de vida do Egito, e não mais a cultura do reino, mas a cultura do Egito. E o povo, quando foi entrar na terra prometida, eles começaram a se esquecer de Deus e murmurar. Porque eles começaram a lembrar das coisas do Egito. Só que a gente não pode esquecer que o Egito ele tem uma representação do pecado. E quando ele fala acerca do pecado, a gente precisa entender que o pecado ele é sorrateiro, ele é sutil. Nós não podemos esquecer que o diabo ele é um estelionatário. Ele é expert em colocar mentiras como verdades. E tem um ponto interessante, que o pecado, no princípio, assim, ele parece que ele é algo inofensivo. E até bom. Né? Só que, no fundo, ele defrauda ao Senhor. Ele ofende ao Senhor. E como eu falei no começo, acerca de deuses como conceito, a idolatria por coisas, né? O ponto é que quando a gente coloca a idolatria à frente do Senhor, a primeira coisa que a idolatria faz é esfriar o nosso relacionamento com o Senhor. A gente já não tem mais aquele apetite o fervor na oração. Eu acho interessante, eu estava conversando com alguns, né? Essa madrugada alguém me mandou um vídeo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Alguns têm me mandado assim, né? E essa madrugada aconteceu uma coisa interessante lá. Já está mais de 200 horas, eles estão direto lá, né? É de Deus? Claro que é. Precisa ser igual? Não, a gente não precisa fazer igual. Está acontecendo lá. É o mover lá. Mas algo que está assim me impactando, esses dias atrás um jovem foi lá e deu um testemunho que ele estava com uma necessidade financeira. Inclusive era um brasileiro. Daqui a pouco o povo começou a ir lá e colocar dinheiro. Fez lá um... Aí ontem, essa madrugada, uma mulher levantou da cadeira de rodas. E sabe algo engraçado? Que me chamou a atenção? Nessa hora, assim, comecei a orar, o Espírito Santo me fez ver um detalhe no vídeo. É um violãozinho, as pessoas orando. Não tem nenhum superstar lá, não tem nenhum grupo. É a palavra e o Espírito agindo. É o temor ao Senhor. Dentro de uma universidade. Tudo bem, você pode ver, Chico, mas é uma universidade cristã. Amém. Deus está fazendo. Eu vi aquela cena, eu me lembrei de uns anos atrás, eu estava numa reunião aqui na igreja de Campinas, com o Rony ali, o pessoal, e o pastor Thomas ministrando. Aí daqui a pouco eu vi uma mulher andando de caranguejo, assim. Ela ia para lá, ia para cá. E um senhor do meu lado, assim, alto, né, maior que o Felipe, assim, começou a chorar, né? Eu fiquei assim, eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Eu falei, essa irmã, ela tem um problema sério na coluna. Isso já faz mais de 20 anos que aconteceu. Mais, quase 30 anos. A igreja evangélica de Campinas era ali na Teodoro Langardi ainda. Aí aquele senhor chorando conhecia a história daquela mulher. Deus faz as coisas segundo Ele determina. Mas qual é a escolha que nós temos feito? Servir ao Senhor com integridade, com sinceridade. Escolhe servir ao Senhor. Hoje nós temos aqui um exemplo máximo. Paulo, né? A Soninha, a Cacilda, elas vão entregar as vidas ao Senhor. Entregue com sinceridade. Serve ao Senhor com integridade. Por isso é tremendo quando Josué fala, vocês podem escolher, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não fora do contexto, mas no contexto que essa palavra está inserida. O que é a semana toda. O Senhor Jesus operando maravilhas. Ousa fazer um cultinho em casa. Senta todo mundo, desliga um pouco a televisão, celular, Netflix. Abre a Bíblia. Deixa o Espírito Santo te usar como um canal de bênção. Amém. Amados, Deus está fazendo. Eu vi nesse mover, essa madrugada, eu vi nesse mover lá em Augsburg, né? Uma coisa assim. É isso, né? Eu vi isso, aí eu fiquei pensando, Senhor, mas e tudo aquilo que aconteceu na Turquia, toda aquela situação na Síria.
Uns não morreram do terremoto, mas aí saíram das suas casas e morreram de frio. Senhor, misericórdia. Mas Deus está fazendo. Aí Deus falou, e você, o que você quer? Eu falei, Senhor, eu quero ver a glória do Senhor. Amém. Eu quero ver as pessoas entregando de coração ao Senhor. Mas eu já vi muita coisa. Vi a questão do dente de ouro. E amigo meu, próximo, ninguém contou não. Ele abriu assim para me ver uma coisa linda mesmo. Aí hoje a turma fala, mas aquilo lá foi... Que nem teve uma outra manifestação no passado que eu participei. Que uma irmã, a gente orou, ela começou a sorrir, ela não parava de sorrir. Foi embora, o marido, aí eu liguei para ele ainda depois, eu falei, e aí, ela está embriagada de não para de rir, estou até preocupado. Eu falei, o Espírito Santo. O quanto nós estamos sorrindo na presença do... Amados, isso é sério. O quanto o Espírito Santo tem agido na nossa vida. Para e pensa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então serve ao Senhor, com alegria, com integridade de coração, com sinceridade. Eu ia falar o seguinte, você está falando de algumas coisas que é até longe de nós, né? Eu estou falando do Luiz Henrique, que é um milagre. Eu caí para o avião, não morria. O Luiz Henrique foi curado com uma pregação. Assim, eu vejo como Deus está atuando no nosso meio, transformando, tocando as nossas vidas. O João Alfredo, sabe? Assim, o João orou por mim, eu tinha um calo na minha corda vocal que eu tinha que operar enorme. Eu fui lá, o médico olhou uma semana antes de operar, não tinha mais nada. Ele falou, seu santo é forte. Eu falei, meu Deus é forte. Né? Então, assim, a gente tem visto o milagre de Deus no nosso meio de uma maneira, assim, fantástica. E aí, o avivamento já está aqui, já está aqui. A gente só tem que perceber e entender que é real. Né? Amado, sabe qual é o segredo de uma família feliz? É lançar fora da nossa casa tudo aquilo que é abominação ao Senhor. Amém. E parece, como eu falei há uns domingos atrás, né, que aquela palavrinha que é tão especial para nós precisa voltar a ser regra na nossa vida. Temer ao Senhor. Temor ao Senhor. Como o sábio em Provérbios começa os Provérbios falando que temer ao Senhor é o princípio de toda... Porque o resultado da nossa união com o Senhor, ela lança fora aquilo que precisa ser abandonado. Aí em Colossenses 3, do 1 ao 11, Paulo parece que ele fala sobre isso. E ele, como eu li os primeiros, diz assim, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo, Cacilda, Soninha, presta atenção. Se vocês hoje vão ser ressuscitados com Cristo. A água ela está meio pensa, mas está ali. Vai descendo. Se vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes, e aqui eu creio que é uma palavra para todos nós, tá? Nós morremos? Morremos, Maria? Pois morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Lembra que eu falei do conceito? Aqui Paulo parece que explica o conceito, né? A gente vivia, é ou não é? Vamos ser sinceros. A gente era um poço de pecado, né? Hoje, temos pecado? Temos ainda. Algumas situações precisamos ser libertos. Mas o pecado não tem mais domínio. Amém. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. Do que a gente precisa se dispor? Ira, indignação, maldade, maledicência.
linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. E eu queria concluir dizendo assim, a gente se propôs a se reunir nesses dias, né, e falar um pouco acerca da família. Hoje nós vamos receber mais 3, né, membros nessa família. Mas e a nossa família? A nossa casa? A gente precisa constantemente rever nossos conceitos e valores e ter coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado, buscando sempre que é a regra. A partir daqui, a gente precisa buscar realinhar a nossa vida aos princípios que a palavra nos ensina. E eu queria dar uma palavra para os homens agora. Investe mais e cobra menos. Como foi dito ontem. A gente estava conversando e eu falei que eu queria dar um testemunho porque o Chico deu uma palavra domingo passado e eu vivi ela na própria semana. Mas, Cleito, bem lembrado, né? O que Deus fez na minha vida. Quem estava perto aqui sabe o quanto eu chorava. Eu acordava todo dia, né, amor? Porque ela não aguentava mais. Ela falava, mas você acorda todo dia gemendo. Eu gemia para sair da cama. Tenho 2 cirurgias de coluna desde os 18 anos. Eu estava próximo da 3ª cirurgia de coluna na lombar. Ia ser a 2ª. Deus abençoe, meu querido. E antes da pandemia, eu só não fiz a cirurgia porque foi em março, aí veio a pandemia, o médico falou, Luiz, agora você espera. Ele falou, você só vai me ligar se você não conseguir ficar de pé. E eu não podia nem caminhar, eu passava vergonha nos lugares, porque ela que tinha que carregar as crianças, então você imagina você agora, né? Tá com a Teodora aí, né? Aí ela entrando no hospital com a Teodora, né? E eu com a bolsa dela. Com a bolsa. E todo mundo ficava olhando assim. Aí os caras olhavam pra mim assim, tipo assim... Eu entrava nos lugares assim, envergonhado, né? Mas eu não conseguia, porque eu ficava 20 minutos pra lavar a louça, minha perna esquerda adormecia inteirinha. E eu tinha uma sentença, eu não podia andar. O meu médico falava assim, cara, Luiz, eu te olho, cara. Fala, amanhã você pode vir aqui na maca. Porque ele olhava os exames, tá? Aí o Cleiton um dia me ligou, eu tava trabalhando, ele me ligou. Luiz! Tava na estrada. Tá na estrada, né? Cara, tô aqui orando por você, porque às vezes nas reuniões de liderança eu clamava, eu falava, eu creio, nem que seja para abrir o milagre acontecer na abertura, eu vou até o fim. Aí o Cleiton falou assim, Luiz, você crê no milagre porque eu tô orando aqui para você, Deus vai te conceder o milagre. Eu falei, Cleiton, eu espero esse dia. Você falou, eu tomo posse. Eu tomo posse e eu espero esse dia todo momento. Isso foi em julho de 2020. Em junho. Quando teve lá com o pastor? Em junho. Em junho foi com o pastor, foi em março que você me ligou. Aí no final de uma ministração online, o pastor Carlos Maidro, argentino, ele ministra. A gente tava no sofá, eu tava assim, eu tava com o controle pra desligar. Aí ele falou assim, antes de a gente se despedir, eu tenho uma oração aqui para fazer por enfermos. E ele na hora, ele falou assim, eu oro por um varão com um problema na coluna e Deus está falando hoje para você, você está sendo curado. Queridos, assim, eu tinha certeza absoluta, alguns me mandavam mensagem, Lu, é você. Me dava uma mensagem, né? E aí a gente caiu ajoelhado, porque o Espírito Santo inundou em casa, a gente começou a chorar, mas começou a chorar, falar em línguas, foi uma coisa louca, né? Aí acabou, e aí ela ficava assim, e aí? Eu falava assim, eu tenho que fazer os testes, né? Porque se houver a cura, eu vou lavar a louça, minha perna não vai adormecer. Eu tomava banho com um chinelo só no pé esquerdo, aí anda com as crianças, vou correr na rua, que fazia anos que eu não conseguia nem caminhar na rua. Bom, em resumo, para não alongar. Eu voltei a fazer ginástica, academia, voltei a andar, carregava as coisas, lavava a louça, lavo até hoje, não sinto a perna esquerda adormecida. O Senhor me curou. Então, todos que estavam perto via que nunca mais... Até meu chefe esses dias falou, Luiz, e sua coluna? Eu falei, não tem mais dor, né?
que até para viajar no avião era muito complicado para mim. Então, assim, como o Cleito bem lembrou, foi um milagre recente, né? Faz 2 anos aí, Deus realmente operou um milagre na minha vida. E essa semana também, Chico falou de 3 certezas que o cristão deve ter na sua vida. Primeiro, a certeza do chamado. Segundo, a certeza que Deus ajuda a todo momento, Ele nos ajuda. E terceiro, ter a certeza da volta de Jesus. E aí eu estava trabalhando em casa, e aí eu tenho uma tarefa muito difícil de abrir negócio em outros países, do zero, não tem nada, deserto. E é muito difícil, porque contatos, e eu preciso armar uma semana de visita em outro país, e eu não tenho absolutamente nada. E aí eu tinha uma última reunião, eu falei assim, Senhor, olha, bem que eu podia ter alguma coisinha para começar nesse país, para pelo menos dar um ponto de partida para eu ir lá e começar a fazer alguma coisa. Aí tinha uma reunião às 5 horas da tarde com o time dos Estados Unidos, aí a gente entrou, 2 colegas, antes de começar a reunião, um dos colegas falou assim, Luiz, antes da gente falar do nosso assunto, eu tô te mandando um e-mail agora. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu não sei, eu só sei de uma coisa, você vai ter que me pagar umas várias caixinhas de Bud pra mim, um americano, né? Aí eu falei, então peraí, deixa eu abrir. Eu abri, era um cliente nesse país que eu preciso ir, ele procurou o time dos Estados Unidos dizendo assim, olha, eu tenho essa demanda aqui, eu queria saber se eu falo com vocês ou se eu falo com a América Latina, mas eu não tenho nenhum contato da América Latina. Ele falou, não seja por isso. Tem o Luiz, ele me mandou, ele falou, Luiz, toma que é teu. Não fiz nada, não precisei fazer nada, eu só precisei clamar ao Senhor. Eu falei assim, pai, eu preciso de alguma coisa, porque eu queria alguma coisa. E ele me atendeu nesse mesmo dia, a certeza de que Deus nos ajuda. Amém. Pode ser a coisa mais, pode ser irrelevante, simples, pequena, às vezes para alguém, mas para você, se tem uma coisa muito importante, eu te afirmo nessa manhã, tenha certeza de que Deus sempre nos ajuda. Amém. Mesmo que a circunstância, amados, foram anos que eu chorava de dor, anos, e eu clamava ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais. Quem conviveu com dor, né, Claudião? De coluna também, outro milagre, eu não aguento mais, eu não gostaria de sentir mais essa dor, porque ela me incapacita, eu não posso nem carregar os meus filhos, mas chegou o dia da vitória. A gente não pode desistir. E eu falava, mesmo que o Senhor não quiser me curar, eu mesmo assim te glorificarei. Porque não é isso que vai mudar minha vida. Para te amar, para te adorar, para reconhecer quem é o Senhor na minha vida. Mas se o Senhor puder, eu gostaria desse milagre. E ele veio. Da mesma forma, para você, talvez eu não sei que talvez você quer um milagre, ora por um milagre há anos. Nós servimos um Deus de poder, Ele é vivo, Ele existe, não é conto de carochinha, Ele é real. Amém. Muitos aqui poderiam vir aqui contar por horas o que Deus fez na vida, muitos, tenho certeza. Né? Então aqui eu compartilho, vocês começando a carreira, eu tenho certeza que já estão experimentando do poder de Deus no dia a dia, já tem testemunho, né, Paulo, como foi falado ontem, e esperem que muito mais Deus vai fazer. Amém. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Amém? Obrigado. Vou colocar de pé, quem puder, em reverência ao Senhor. Um momento especial, a Bíblia fala que quando uma vida se entrega ao Senhor, há festa no céu. E haverá festa aqui. Eu fico imaginando, cara, uma festa no céu, cara. Deve ser algo fantástico, né? Fantástico. Quero ver como que é essa festa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado por este dia. Obrigado aqui por todos que estão presentes aqui. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Não foi à toa que o Senhor preparou este dia em nossas vidas. Nossa vida não é feita de acasos. Nossa vida é feita em cima de um propósito que foi definido e desenhada pelo Senhor. E nós cremos de todo o nosso coração nisso.
com toda a nossa força, com toda a nossa alma, nós cremos nisso. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder com os nossos próprios olhos, ó Deus, presenciar vidas entregando-se a Ti, decidindo, entendendo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, entendendo que nós não estamos aqui por obra do acaso, mas nós fomos criados e construídos e desenhados para Te glorificar, para Te amar, como o Senhor nos amou um dia, e nós com esse mesmo amor, amar as pessoas como o Senhor nos amou. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos esse privilégio, nós agradecemos a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, o Teu amor, ó Deus, a Tua unção e a Tua graça sobre nossas vidas. Pelos milagres ou não, nós agradecemos ao Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas. Pai, eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Paulo, da Cacilda, ó Deus, e da Soninha. Deus, que eles possam a cada dia experimentar desta vida que será um progresso na Tua presença, um avanço constante no conhecimento de quem és Tu. Ó Deus, e eles serão vidas, homens e mulheres, tremendamente usados pelo Senhor, com muita graça e poder, sendo portadores de palavras de consolo, portadores de palavras de amor e de apoio e de esperança, que é o que mais se falta em nossos dias. A nossa esperança está no Senhor, e nós temos certeza que também eles terão essa esperança. Amém. Pai, muitos estão aqui visitando, ouvindo do Senhor. Pai querido, fale. Obrigado, Senhor. Abençoe tudo que nós vamos fazer ainda aqui neste dia tão abençoado. Que tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E nós dizemos... Amém. Amém. Deus seja louvado.